condôminos, começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje nós vamos falar de um tema. No último podcast, a gente teve aqui o Rodrigo Salgado falando dos perigos dos grupos de WhatsApp. E aí, no meio lá do podcast, a gente falou que o síndico não pode estar em grupo aberto. Aí você diz assim, tenho certeza que você se perguntou no último podcast. E como que eu falo para falar com o meu síndico? Meu síndico não fala. Meu síndico não quer dar satisfação. Meu síndico, quando eu pergunto alguma coisa, ele manda eu falar com a administradora. A Flávia já está dando risada aqui. Então, você tem esse problema no seu condomínio? Fica aqui com a gente que hoje a Flávia vai esclarecer isso, vai explicar o que é a obrigação do síndico comunicar, o que é a obrigação da administradora, o que é a obrigação da administradora só dar suporte ao síndico, o que é a obrigação do jurídico avisar, porque tem coisa que tem que partir do jurídico, né? Então, tem toda essa situação, né, Flávia? Com certeza. Então, bora lá começar o nosso podcast de hoje, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabíola Lopes, com os nossos patrocinadores, que você acompanha aqui na telinha e passando aqui na barrinha de baixo. Lembrando que você pode participar com suas perguntas, opiniões, sugestões de pautas pelos comentários do YouTube ou pelo nosso e-mail descomplicando o seu condomínio @gmail.com. É um prazer descomplicar essa dúvida. Então, vamos lá, Flávia. Você tem muito isso, né? Tem síndico que realmente, que infelizmente, eles deixam o WhatsApp bloqueado, né? Então, eles já fazem essa parte certa. Mas a gente percebe que eles fazem isso exatamente para não serem questionados. Então, assim, ele acaba deixando o WhatsApp bloqueado, mas ele também não quer responder pergunta. Aí o correto é deixa o WhatsApp bloqueado e coloca um canal para perguntas, para sugestões, para reclamações. E aí você põe, normalmente ele quer que seja o e-mail da administradora, né? Sim. Tudo bem, você vai lá e recebe pelo e-mail da administradora o pedido lá, uma sugestão ou uma reclamação, ou o pedido lá de esclarecimento de uma situação. E aí o síndico também não quer responder. Porque normalmente você recebe essa reclamação e encaminha para o síndico. E o síndico simplesmente te fala, eu não vou responder isso. Se você quiser, você responde. Né? Ainda escuta isso. Se você quiser, você responde. Ou seja, se você responder, a responsabilidade é Exato. sua. E aí, Flávio, o que a gente faz? Olá, Web Condôminos. Obrigada por participar mais uma vez aqui. É um prazer sempre estar aqui. Exatamente isso, né? Existe situações em que o síndico não quer responder por não querer dar uma resposta, não querer ser transparente. Existe a situação de não querer assumir uma responsabilidade. Existe a situação do síndico não querer se indispor. Parte-se do princípio que a partir do momento que você se candidata e é eleito síndico, você faz parte, você assumir posicionamentos, né? Isso serve para a vida da gente. Então, você tem que se manifestar. Então, assim, acontece muito situações em que ele não abre, não atende o condomínio quer tirar uma dúvida. Eu até entendo que algumas dúvidas técnicas, eu até acho super válido que entre em contato com a administradora, agende, para que a gente possa esclarecer essa parte técnica. Mas o dia a dia do condomínio compete ao síndico responder e dar uma satisfação. Eu acho que quanto mais claro e transparente essas informações sejam prestadas, melhor é para o próprio síndico, que torna a gestão dele muito mais fácil de ser compreendida, né? E acontece muito, o condômino manda um e-mail para a gente, é óbvio que eu já deixo bem claro para esse condômino, confirmo o recebimento, deixando claro que nós, na qualidade de intermediadores, não temos poderes para tomada de decisões, nós iremos encaminhar. E realmente você acertou em cheio que a gente recebe, se você quiser. E nesse se já vem aquelas aspas bem com letras garrafais, a responsabilidade é sua, né? Então, assim, o síndico ele tem que ter essa chavinha virada de que ele tem que se manifestar, sim. Ele não tem que jogar, ele não tem que ter receio de se indispor. Ele vem
ele começa a sua gestão com uma convenção, com um código civil, com um regimento interno, e ele tem que ter o seu posicionamento. E os condôminos têm todos os direitos de questionar, de querer esclarecer suas dúvidas e fazer por O onde, né? condomínio pode até esclarecer no caso de uma obra, Com um certeza, um orçamento. orçamento, Então, qualquer questionamento. se ele recebe o balancete do mês e ele tem lá uma obra que ele apresentou numa assembleia que a obra Ia ser de seria uma 5 mil forma, reais e aparece e outro aparece valor. 7.500, eu tenho direito, como condômina, de te Sim, questionar por que apareceu 5 mil e a obrigação do síndico esclarecer isso. E exatamente. ele não é. Eu já escutei de síndico, assim, não falou diretamente, né? Mas falou assim: olha, fala para esse condômino que eu só vou esclarecer na prestação de contas. E Infelizmente, a gente. na prestação de contas, aí ele chega e fala assim na prestação de Você teve o contas. tempo todo para questionar, porque você não Você, questionou. isso daí foi lá no início da minha gestão. Não tem nada que esclarecer, já está pago, já está feito, o serviço está resolvido. Aí você fala assim, mas espera aí, fica aquele ponto de interrogação. Porque assim, quando você questionou, ele disse que ele esclareceu na prestação de contas. Ele chega na prestação de Fala contas que já está tudo e diz que já está resolvido. pago, que já está feito o serviço, que ele não precisa esclarecer nada. É. Infelizmente, a É gente que se assim, depara com isso. infelizmente, Fabiola, muitas pessoas que se candidatam a síndico, eles se acham detentores de todos os poderes, o presidente da República que pode fazer acontecer, e não é por aí, né? Você foi eleito, aclamado pela maioria dos condôminos presentes para você representar um condomínio, mas você não é dono daquela edificação, né? Começa por aí. Então, e assim, às vezes Você não é nem dono daquele dinheiro, porque aquele exatamente, é de dinheiro, terceiros, você está administrando dinheiro de terceiros e você deve toda e qualquer satisfação, sim. transparência. Exatamente. Às vezes a gente se depara até com situações, principalmente quando entra um novo síndico. Esse novo síndico, ele quer mostrar que ele entrou para fazer, para acontecer, porque o outro não fazia nada. E muitas vezes eles vão mexer naquele vesperinho, que é nos funcionários do condomínio. Muitas vezes começa por aí. E o que acontece? Vou tirar horas, porque às vezes a gente sabe que a folha de pagamento é um dos itens que são mais caros no A gente, condomínio, esse folha mês de aí, pagamento. agora entre junho e julho, a gente vai ter aí um podcast que a gente vai falar exatamente, vai vir aqui um constelador e a gente vai falar do respeito, da hierarquia. Exatamente. Então, assim, exatamente o que você está falando, né? Então, Uhum. assim, gente, são sequências, acompanha aí, porque vai ter depois, não sei se vai ser na sequência, se vai ser um pouquinho mais para frente, mas a gente terá esse constelador explicando que é esse respeito à hierarquia, né? Exato. Então, assim, porque o que está não quer ser questionado, o que vem acha que então, porque ele não questionava, eu vou trocar tudo, vou mudar Sim, não tem tudo. nada a ver uma coisa com a outra. E às vezes, né, o novo síndico ele chega e fala: olha, eu quero mexer na escala de funcionário. Só que ele pede essa intervenção justamente para a administradora falar com o funcionário que é dele. Gente, não pode acontecer esse tipo de coisa. Ele tem que ter essa comunicação direta com o próprio colaborador, que é do condomínio, que está sob a supervisão dele. Ele é o gestor. Então, assim, são alguns absurdos e mal sabe ele que ele tomando esse tipo de atitude, colocando o funcionário para a gente contatar como administrador, ele está afastando e não é a melhor forma de gestão de gerir os colaboradores dele, né? Então, eu acho assim, então você percebe em muitas Lembrando que, assim, uma situações, situação dessa que você está falando, assim, que nem vai trocar uma jornada. Gente, não é uma questão grave que seja você mandar para uma exatamente, administradora. Lógico, você sabe que você vai dar uma suspensão, é que diferente. ele é já é um empregado agressivo, já é um empregado que não concorda com as coisas. Aí você já É pega, não vou diferente. colocar, porque assim, imagina você dar ali no quartinho, né? E, A faxineira é uma pessoa agressiva. claro, Gente, não fala só de homem, até mulher pode ser. sim, Então você já sim, sabe que ela é agressiva, que ela xinga, ela grita, não sei o quê. Então você vai dar uma advertência para ela, você vai dar uma suspensão para ela.
Você não vai fazer isso no Claro que condomínio, não, então encaminha para caminha para administradora, administradora. isso é natural, mas assim, Mas é que aí tem justamente. alguns que querem que você também faça tudo, né? Sim, é exatamente essa questão da comunicação que a gente fala muito, sabe? O pessoal tem essa Você tem que ter esse dificuldade. discernimento, né? Se essa Sim, comunicação eu sim, posso fazer, ou exatamente, se realmente ela vai gerar um exatamente. risco, então é melhor que faça lá. Às vezes, até o síndico na administradora, acompanhada pela Também, administradora. Mas também. aí você manda para a Sim, administradora. e é onde a gente observa muito essa falta de querer ter a responsabilidade, ou às vezes é medo, ou às vezes é questão de se indispor com condôminos. Entendeu? Ah, você tem que chegar e falar para o condomínio isso, isso, isso. Opa, então vamos notificar uma advertência, um comunicado. Ou você conversa, porque tem coisas que às vezes uma simples conversa olho no olho é tão mais agradável do que você, de repente, aquele seu vizinho de porta, você chega com um comunicado. Vai falar, poxa, a gente se encontra todos os dias no elevador, você poderia ter me falado isso numa boa. Uma coisa simples, eu não estou falando de uma coisa que a gente tem que se documentar. Então, Eu assim, tenho às uma vezes. situação até assim, aí já foi até com condômina, e uma vizinha mesmo, né? Hoje ela se dá bastante com a minha mãe, mas ela quando mudou, ela estava lá pregando prego, pleno domingo, não sei o quê. Aí minha mãe só pegou e falou, perguntou para a portaria: foi dado a convenção, regulamento interno para a moradora? Foi dado. Aí a minha mãe chegou e falou: então vocês têm que dar, entendeu? Porque assim, aí a minha mãe até falou: vou reclamar dela, ela nem sabe. Aí depois minha mãe acabou fazendo amizade e ela sempre morou em casa. Então, não tem noção Para ela nenhuma. fazer barulho de martelo, Era normal. ela faz a qualquer hora do dia, que é o horário que ela quer. Então, assim, lógico que aí o síndico chegou e aí, então tá, desculpa. Aí ela veio, até falou, a senhora, né, falou com uma, eu não sabia, eu não... Então, assim, é aquilo que você falou, é a conversa, né? Porque Exatamente. é chegar e dizer, não, ela está fazendo porque ela não sabia, ela não foi dado o regulamento interno, não foi dado as regras do Exato. condomínio. Então, é muito importante essa conversa. E às vezes o síndico não quer se dispor, né? Exatamente, é esse o X da questão, né? Ele não quer se indispor. Ou então, às vezes, tem aquele síndico ainda que ele gosta de ver o cirquinho pegar fogo, mas não quer se envolver também. Na questão não é nem Também tem se uns que querem indispor. ver o circo pegar fogo exatamente para criar a Tirar o foco guerra, dele e criar deixar a o. guerra no condomínio para tirar o foco dele e depois ainda se fazer de bom. Bonzinho para uma das partes, né? E aí ele diz assim, não, ele faz muitas vezes faz de bonzinho para as duas partes. É, também. E aí ele fala, agora eu ganhei mais voto para a próxima assembleia. Eu quero aprovar isso, eu ganhei mais voto porque aquele lá vai dizer Eu que não passei foi. uma situação agora há pouco tempo de uma relação, briga entre moradores, condôminos, né? Um reclamava que o outro fazia barulho, aí o outro reclamava que ele demorou para fazer uma obra dentro da unidade autônoma, aí ele ia lá, queria entrar para ver como que estava a obra, enfim. E o síndico ficava de bonzinho nas duas situações. Aí o síndico pegou, um fez uma reclamação e o síndico foi falar para a pessoa que eu tinha dado uma informação que eu não havia dado. Aí, de repente, aí eu peguei, quando eu tive ciência, eu fiz um comunicado por e-mail para todos, dizendo que aquela informação não havia sido prestada por mim, só que eles resolvessem que ele, na qualidade de síndico, competia a ele. Aí ele pegou, marcou uma reunião no meu escritório, sem eu saber dessa reunião, fui pega de surpresa, e ele chegou lá com todo mundo. Com os dois Com os dois moradores. moradores. Aí eu peguei, olhei, abri e falei: vocês querem ficar aqui? Fiquem, mas resolvo. E eles acabaram resolvendo. Mas assim, em todo momento ele quis se eximir de uma responsabilidade. Isso E porque. aí, quando eles começam, os moradores começam, porque, você falou isso. Não, Não, mas eu não falei isso. não, e o pior de tudo, Mas o esse daí, síndico falou que tu e falou. Fabiola, esse daí, surpreendentemente, ele era síndico profissional, ele não era Meu orgânico. Deus. Então, esse daí eu falei: Desiste da desiste, profissão. desiste que você não leva jeito. Não. Contrata a RS, mas não fica com ele. Gente, porque a gente vê muito isso em síndico orgânico. Orgânico, orgânico. Síndico Não, essa morador. foi assim a fechada do mês passado. Eu falei, olha, Não, infelizmente, então, assim, o síndico tem que entender o seguinte: você é responsável, você deve ser transparente. Você é responsável pelas medidas, pelas tomadas de decisões do seu condomínio.
você deve comunicar e não jogar isso para o síndico, para a administradora, não jogar isso para o seu jurídico. É aquilo que ela falou. Tem situações, o condomínio recebeu uma reclamação trabalhista. Então, nada melhor do que levar o advogado responsável pela ação trabalhista para esclarecer a tese de defesa que foi feito, por que que aconteceu, o que que aconteceu. Então, nada melhor que o técnico, né? Uma pessoa técnica para falar aquele assunto. Então, assim, a administradora, como naquela situação que a gente falou mais atrás, você chega, você sabe que ali ela vai receber uma demissão, ela vai receber uma suspensão, ela vai receber uma advertência, aquele colaborador é agressivo, aquele colaborador gosta de gritar, às vezes não é nem agressivo, mas ele gosta de fazer. Você sabe que se ele receber lá a advertência, uma simples advertência, ele vai começar a gritar, os moradores vão começar a descer e vai se formar aquela bagunça geral. Então, é uma situação que, vou mandar para a administradora. Olha, eu vou mandar para aí, mas eu vou estar junto. Ou não, prefiro, com esse caso, prefiro nem estar junto. Então, aí você tem que analisar essa questão, mas também não, como ela falou, vamos fazer uma mudança de jornada. Você quer que um empregado que está lá muito bem à noite, você quer colocar ele no dia. Você quer que a administradora comunique que a partir do mês que vem ele não vai ter mais o adicional noturno, não trabalhará mais à noite, você vai mudar toda a rotina dele e ele vai para amanhã. Aí ele não quer avisar para o morador que ele vai fazer isso. E aí é complicado. Você é o responsável por essa situação no seu condomínio. Você pode até ser orientado, pode chegar para o empregado e falar, por orientação do nossa administradora, devemos cortar os gastos com a folha de pagamento. Então, estamos optando por isso, que ao invés de demitir, nós estamos optando em cortar essas horas extras, reduzir o horário da portaria. Então, mas é você que tem que tomar essa iniciativa e falar com o seu colaborador. Nesse caso de barulho, então é você que tem que chegar para o condômino, nem que seja, olha, vamos fazer o seguinte, o condômino do seu vizinho aí está reclamando, o outro seu vizinho também está reclamando, vamos sentar nós três e conversar? Chega lá, bota os três ali, explica para você, explica para ele o que, que aconteceu. Olha, minha obra demorou, até eu tô achando que minha obra demorou. Pelo amor de Deus, eu já queria que essa obra tivesse terminado 2 meses atrás e o empreiteiro me largou na mão. Então, assim, a outra pessoa vai ter a empatia, né? Exato. Pelo outro lado, e não adianta você criar essa guerra, né? Não, e aparecer na administração sem nem a gente estar sabendo, né? Fica pior ainda. Então, assim, outra questão, né? Aí a gente bloqueia coloca lá só o canal de e-mail, o canal da administradora para o condomínio, para o síndico responder. Qual que seria, né, um tempo considerável, né? Porque também tem síndico que diz, só vou responder no final do mês todos os e-mails do E mês, principalmente quando tá de pirraça quando também, tá de né? pirraça. O ideal é que seja respondido até no máximo, assim, 3 a 4 dias, né? Porque senão a pessoa também não precisa ser imediatista, porque a gente sabe que as pessoas têm as suas obrigações, seus trabalhos, mas de no máximo 5 estourando, eu acho que é o mais ideal. Exatamente, né? Até por respeito e consideração ao condômino. Até porque você também está criando outra animosidade Sim, ali, porque a sim, pessoa começa, depois de uns 2, 3 dias, abrindo o e-mail e não vendo resposta, quer dizer, exato. vendo só aquela resposta básica da administradora dizendo que está encaminhando para o. Ela começa a ficar com raiva. Se Sim, é um pedido de esclarecimento de uma conta, ela começa a achar que você está tendo algo tudo é a esconder. motivo, é pior ainda. Então, vai ter uma situação muito pior aí do que um Sim, esclarecimento exato. mais pontual Verdade. então, gente, a gente vai encaminhando aí o nosso podcast para o nosso final. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comente, ativem o sininho. É sempre bom saber que você está aí do outro lado com a gente. Flávia, como é que a gente faz aí para achar a Grupo Conexão Ideal, para achar a Flávia Jacob? Como é que a gente Acesse o faz? nosso site www.grupoconexãoideal.com.br ou grupo conexão.ideal.administração. Então, gente,
A gente vai encerrando o nosso podcast de hoje. Para mim, a capacidade de sorrir é uma das mais belas características do ser humano, Dalai Lama. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.